Então, pessoal, sobre métodos ágeis, é o capítulo 3 do livro do Somerville. A maior parte do conteúdo dos slides está no livro, texto, mas algumas coisas eu peguei que são complementares ao livro, vou colocar uma bibliografia adicional sobre métodos ágeis. Qual que é a ideia dos métodos ágeis? Eu estou tentando fazer um paralelo com os processos tradicionais, que é o capítulo 2 do Somerville. O Somerville chama muito de processo baseado em planos, que é a ideia de você fazer uma documentação rigorosa, com engenharia de requisitos, com modelagem, com um planejamento bem feito, tudo com atividades bem definidas, onde você checa a entrada das atividades e a saída das atividades, e o gerente consegue acompanhar de perto o desenvolvimento do software. Isso é a ideia dos processos tradicionais de desenvolvimento de software, que o Somerville chama de baseado em planos. Qual que é a ideia dos métodos ágeis? A motivação é que a regra de negócio muda com muita frequência. E aí você teria que fazer um planejamento, por exemplo, a documentação, modelos UML, documento de requisitos, e quando o negócio mudasse, quando as regras de negócio mudassem, você teria que atualizar essa documentação. Só que na prática essa atualização nem sempre ocorre. Então a pessoa vai lá, desenvolveu um software, documentou tudo certinho, as regras de negócio mudaram, ela atualizou o código, mas esqueceu de atualizar o documento de requisitos ou a modelagem. Então isso ocorre com muita frequência, principalmente em sistemas de informação, sistemas dinâmicos, onde as regras mudam com frequência. E aí viu-se que os processos baseados em planos, os processos tradicionais, não se adequavam muito a essa situação, porque era um overhead para criar documentação, que a documentação acabava ficando obsoleta e não era utilizada mais. Então surgiu esse movimento aí dos métodos ágeis, com a ideia de que às vezes, para alguns tipos de sistemas, não é tão importante você fazer uma documentação, não é tão importante você fazer um planejamento e documentar todas as atividades. Em alguns casos é desejável que você não tenha uma documentação tão rigorosa, às vezes nem tenha tanta documentação ou nenhuma documentação, e priorize entregar o software rapidamente ao cliente. Então muitas vezes o cliente está mais interessado em ter um software rapidamente do que ter um software de qualidade. De qualidade nesse ponto de vista de que foi planejado, foi documentado, foi bem elaborado. Então para muitos tipos de sistema, esse overhead de documentação, de planejamento, acaba atrasando o projeto e o cliente fica insatisfeito pelo atraso, pela demora. Ele ficaria muito mais satisfeito se não tivesse tanta documentação, mas tivesse um software funcionando, pelo menos basicamente funcionando o mais rápido possível. Esse que é o contexto aí da motivação dos métodos ágeis, que é uma coisa relativamente nova na engenharia de software. Então, década de 80, 70, 80, a engenharia de software pensava em processos tradicionais, baseados em planos, qualidade, que era um dos pilares da engenharia de software. Aí surgiu esse movimento dos métodos ágeis aí na década de 90, mais ou menos, com essa ideia de, às vezes não é tão importante a qualidade, às vezes você pode abrir um pouco mão da qualidade, menos planejamento e mais agilidade na entrega do produto. Então, se for comparar um pouco os métodos ágeis com os processos tradicionais, então basicamente comparando o capítulo 2 do Somerville com o capítulo 3 do Somerville, você vê que no 2, que são os processos tradicionais, a ideia é você ter uma documentação bem feita, bem detalhada, um planejamento bem elaborado em cada uma das atividades de desenvolvimento. Com os métodos ágeis, o objetivo já é um pouco diferente. A gente não precisa de tanto planejamento, não precisa de tanta documentação, mas a gente vai entregar um software útil o mais rápido possível para o cliente. Então tem essa comparação aí. Não que um seja melhor que o outro, às vezes é comum as pessoas pensarem, mas então o método ágil é melhor do que método tradicional ou baseado em planos. Nem sempre. Então tem mercado para um e mercado para outro. Alguns tipos de sistema exigem um planejamento mais detalhado. O Somerville cita muitos os casos de sistemas críticos, ou por exemplo sistemas para aeronaves, sistemas grandes, complexos, onde métodos ágeis não se adequam também, porque é muito importante você fazer uma especificação bem detalhada. Isso dá o problema, porque se tiver alguma falha ali, você pode causar um prejuízo muito grande, até matar pessoas. Enquanto os métodos ágeis muitas vezes são mais adequados para aqueles casos de sistema de informação que não é tão crítico, por exemplo, joguinho de celular, um portal de informação, sei lá, um portal de notícias da internet. Tem um bug ali, de vez em quando não carregar a página, não é tão problemático. Então nesses casos assim, de sistemas que não são tão críticos, a agilidade pode ser mais importante. Você entregar um software que funciona mais rápido, mesmo que tenha bugs, pode ser mais importante do que você entregar um software zero bugs, mas demorar a entregar. Colocando em perspectiva histórica aí, de acordo com o livro texto, então já comentei sobre isso.
Década de 80, a engenharia de software tem essa visão mais tradicional, desenvolvimento de software baseado em planos, documentação rigorosa, planejamento bem feito. Década de 90 surgiu o movimento ágil aí, com a filosofia de que às vezes não é tão importante esse planejamento, essa documentação, é mais importante você concentrar no software e entregar o software funcionando o mais rápido possível. Não ter tanto documentação de projeto, nem documentação de requisito e outros itens de planejamento. Essa figura eu peguei da 8ª edição do livro Somerville, na 9ª edição não tem mais, ele removeu. Mas eu mantive nos meus slides porque eu acho que ela captura essa essência. Eu particularmente gosto de figuras, acho que passa a mensagem mais facilmente. E essa figura eu gosto que ela captura aí mais ou menos a essência dos métodos ágeis, que é você ser interativo e incremental. Então essa que é a filosofia dos métodos ágeis. Mas no capítulo 2 já falava em métodos iterativos, já falava em entrega incremental. Sim, na engenharia de software existia isso há bastante tempo, não é uma coisa que surgiu com os métodos ágeis. Já existia essa filosofia de você fazer por passos, mas o que tem de diferencial dos métodos ágeis é levar isso ao extremo, tipo, focar no software e fazer incrementalmente, pensando no software, propriamente no produto, no que vai ser executado, ao invés de pensar em planejamento, em documentação. Só para sumarizar essa figura aí, qual que é a ideia da figura? Então você tem duas atividades iniciais que são de planejamento, do tipo definir qual que é o sistema, o escopo do sistema e uma arquitetura. O foco não é em arquitetura, nos métodos ágeis, mas ainda assim alguns métodos ágeis têm essa ideia de que você tem que definir o que vai ser o seu sistema. O que vai ser o seu sistema, tem uma arquitetura para dizer até onde vai o meu sistema. O sistema de comércio eletrônico, então o comércio eletrônico é essa minha arquitetura aqui. Vou fazer essas coisas que estão dentro desse domínio. Então, de certa forma, essas primeiras duas atividades aí não é de documentação, mas sim de definir o escopo do sistema. Sabendo o sistema é isso, não vai além disso. Pelo menos uma ideia mais alto nível do que vai ser o sistema. E depois as outras atividades são a parte incremental, iterativa incremental dos métodos ágeis. Por exemplo, você define o que vai ser um incremento. De novo, usa a palavra especificar, mas não é com foco em documentação. É com foco em você saber o que você vai fazer primeiro, qual é o seu próximo incremento. Desenvolver, que é implementar propriamente dito. Validar, que é testar. Então, desenvolveu o incremento, validou o incremento, integrou ele ao resto do sistema. Lembrando que isso aqui são feitos em vários ciclos, então você já tem um sistema que vai ser incrementado a cada rodada dessa. Validou o sistema, usou o mesmo termo aqui de validar incremento. Validou o sistema nessa ideia de que depois que integrar, você tem que mostrar para o cliente e o cliente tem que aprovar. Então, geralmente, os métodos ágeis têm essa participação ativa do cliente. E esse condicional aqui é só para terminar o ciclo. Normalmente tem vários ciclos incrementais aqui, onde o software está sendo incrementalmente desenvolvido, até que chega um momento em que o software está completo, ou em alguns casos acaba o contrato, ou o cliente já está satisfeito com o que existe. Então, sai aqui do loop e entrega a versão final do sistema. Como eu disse, a figura não está na edição 9ª do livro Somerville, mas está na 8ª edição. Acho uma figura que captura a ideia geral dos métodos ágeis. Características gerais. Não estou falando aqui de Scrum, nem de XP, nem de outros métodos ágeis. Estou falando da ideia geral dos métodos ágeis. Cada um tem a sua peculiaridade, como a gente vai ver daqui a pouco. Uma característica geral é que você tem a especificação, projeto de implementação. Essas coisas são muitas vezes feitas em paralelo, quer dizer, eu não tenho que planejar a especificação, documentar o software, fazer engenharia de requisitos, depois fazer o projeto, planejar, projetar, documentar com os diagramas UML. Então essas coisas não são tão definidas aqui, assim como na engenharia de software tradicional. É mais feito junto ali. Se você precisar de fazer um projeto, você vai lá e faz o esboço do projeto para entender o problema. Precisou documentar alguma coisa de requisitos, documenta. Métodos ágeis muitas vezes até usa a sua notação simplificada para agilizar as coisas. Como, por exemplo, ao invés de usar um documento de requisitos completo, faz histórias do usuário, que é uma forma comum de fazer requisitos em métodos ágeis. Então você pode ter também especificação, pode ter projeto, mas lembrando que o foco é no código, na implementação. Essas coisas acontecem em paralelo, mas só acontecem se foi importante para entender o problema antes de implementar. O foco na implementação. Métodos ágeis geralmente tem essa ideia de fazer a interface com o usuário, a GUI, as telas do programa mais rapidamente possível.
porque isso é uma forma de você dar feedback para o seu cliente. Então, antes do software implementado, você já vai lá, pega uma ferramenta de desenho, faz um protótipo das telas e mostra o seu cliente, o representante do usuário, representante do cliente, dizer, é isso aqui que você quer, é uma forma de validar o sistema. Então, provavelmente o seu cliente não entende nada de programação, não entende muito pouco de TI, mas se você mostrar a tela para ele, sabe, isso aqui é o que eu queria mesmo. Ao clicar nesse botão, deveria aparecer esse relatório. Ao clicar aqui, deveria ir para aquela tela Y. Então, ao mostrar as telas, é uma forma do cliente olhar e falar, está na linha do que eu quero. É uma forma de você validar o mais rapidamente possível as ideias com o seu cliente e depois você pega para implementar a lógica de negócio do sistema. Então, é comum ter essa interface criada rapidamente. Interface aqui, telas, GUI. Como eu já disse, a filosofia é incremental, é iterativa incremental, partindo do pressuposto que você vai desenvolver o sistema em vários ciclos, onde cada ciclo você inclui novas funcionalidades, inclui um novo incremento. Então, o sistema é uma série de incrementos e os usuários finais eles participam nessa validação dos incrementos. Então, você tem ou o cliente, um representante do cliente, ou usuários, alguém do lado da empresa que contratou o software, para verificar se o que está sendo feito está acompanhando o que eles gostariam. Então, tem esse feedback durante o desenvolvimento, que é, ao desenvolver os incrementos, mostra para o usuário, para o cliente, ele olha e fala, está na linha do que eu quero, pode continuar, ou faz alguma correção ali pontual naqueles incrementos. Então é um feedback constante que, pelo menos a filosofia ágil geralmente prega esse feedback constante do ponto de vista do cliente ou dos usuários finais. Algumas vantagens claras dos métodos ágeis em relação aos processos mais tradicionais baseados em planos. Então, se a gente pensar no processo cascata, que é aquele que você leva o planejamento ao extremo, planeja tudo a priori, depois desenvolve o software e entrega o produto no final das contas lá muito tempo depois. Então, comparando com esse modelo cascata, processos mais tradicionais, os métodos ágeis têm essa vantagem de você entregar partes do software rapidamente e com isso receber feedback rapidamente sobre o que você fez. Então, você pode, por exemplo, priorizar as partes importantes. Então, ao conversar com o cliente, o que vai ser o próximo incremento? Eu acho que é muito importante para mim ter esse relatório aqui, que eu estou sentindo muita falta. Então, no próximo incremento vai vir o relatório. Depois, no próximo incremento, de novo, o cliente vai dizer o que é o importante, o que é prioritário. Você tem esse feedback e vai entregando os serviços que são importantes para o cliente mais rapidamente. As coisas que são menos importantes, vai jogando para depois. O outro ponto também associado a isso é o engajamento do cliente ou do usuário final. Então, a engenharia de software mais tradicional, baseada em planos, não tinha essa visão de que o cliente participava ativamente durante todo o processo. Então, era meio que duas partes. O cliente dizia o que ele queria, fazia o levantamento de requisitos, depois a empresa ia lá desenvolver o software. Não tinha essa parceria tão clara entre os dois. Então, os métodos ágeis destacou isso, de que é importante essa parceria e essa parceria deveria estar diariamente em todos os incrementos do desenvolvimento do software. Só fazer um parênteses aqui sobre isso que eu estou falando, que às vezes as empresas dizem, eu sou ágil, mas também tem um pouco de requisitos. A empresa é baseada em plano, tem requisito, tem teste, tem documentação, mas também tem um pouco de ágil. Então, na prática, no mercado, as coisas não são assim 8 ou 80. Então, na academia aqui, na sala de aula, para ficar mais didático, como está no livro, texto, separa bastante. Isso aqui é ágil, isso aqui é tradicional. Mas no mundo real, na prática, as empresas incorporam dos dois. Incorporam práticas ágeis, incorporam práticas mais baseadas em planos. Inclusive, o Somerville discute isso, para dizer, no livro estou separando as coisas, mas lembre-se que isso é só para ficar claro didaticamente o que é métodos ágeis, qual é a filosofia e qual é a filosofia dos processos tradicionais. Mas na prática as coisas se misturam um pouco. Então, o envolvimento do cliente é uma grande vantagem. O que seriam os principais problemas, então? Peguei algumas coisas aqui que o Somerville discute que pode ser problemático nos métodos ágeis. Por exemplo, questão de gerenciamento. Então, se você tem um gerente, o gerente muitas vezes ele quer acompanhar o projeto, o andamento do projeto, e para isso ele precisa de documentação. É difícil para o gerente saber se o software está indo bem ou indo mal sem ter ali dados, papel, documentos para guiar as decisões.
Então isso é um dificultador, não que impede, né? Obviamente que isso não impede que a empresa adota métodos ágeis. A gente vê na prática aí muitas empresas adotando filosofia ágil, mas é um dificultador para o gerente esse fato de ter que tomar decisões sem ter ali a documentação. Tem que confiar nas pessoas, confiar no que a equipe está fazendo, no que é discutido entre a equipe, porque a filosofia ágil é muito disso, é confiar na equipe e as conversas serem conversa cara a cara mesmo, não tem tanto documentação no papel para dizer o que está sendo feito, mas as pessoas sabem o que tem que fazer e discutem oralmente as decisões. Um outro ponto que é discutido no Somerville é a questão de fechar contrato. Então, o método ágil também tem essa dificuldade, às vezes, de fechar contrato com o cliente, porque não necessariamente você sabe o que é o sistema como um todo a priori. Normalmente você não sabe. Você conversa com o cliente, tem uma ideia do que é o sistema e começa a desenvolver as coisas prioritárias, mesmo sem ter uma noção do todo. Então é difícil você fazer um contrato do projeto como um todo. Muitas vezes as empresas ágeis fazem contrato do tipo, é mais parecido com prestação de serviço, ou por tempo, do tipo, você me paga por mês, ou por homem-hora, ou por funcionalidade. Eu vou fazer o próximo incremento, você vai me pagar, vai custar X para você. Depois tem um novo incremento, vai custar Y. E aí você vai fazendo esses subcontratos sobre partes do sistema, não tem aquele contrato global do projeto como um todo, porque muitas vezes os métodos ágeis não exigem que você tenha essa visão global de que é o sistema como um todo. Você já começa com aquilo que você entendeu, com aquilo que é prioritário, e depois vai incrementando com os novos ciclos de desenvolvimento. Outro ponto discutido, questão de validação do sistema. Se você tiver uma equipe de verificação e validação, por exemplo, verificação e validação é dificultada porque justamente não tem a documentação. Se tiver um documento de requisito dizendo o que é o sistema, quem vai fazer lá os testes vão testar aquelas funcionalidades. Mas se você não tem a documentação, você tem ou que lembrar, ou usar as histórias dos usuários resumidas, ou pedir para o cliente te ajudar a testar. Então fica um pouco mais difícil você verificar e validar o seu sistema sem ter uma documentação para dizer o que é o sistema, o que são todas as funcionalidades do sistema, o que geralmente não tem nos métodos ágeis, uma documentação completa. Um outro ponto discutido pelo Somerville é a questão de corromper a estrutura modular. Então, se você vai fazendo incremento, fazendo novos incrementos, se você não tiver uma visão clara do que foi feito, quais são as partes, você pode acabar criando vários patches, várias correções no sistema, corrige daqui, puxa dali, e vai atender o cliente, porque o cliente quer mais um botão, mais um relatório, aquele negócio vai sendo incluído, e de repente seu sistema vira lá um monstro do Frankenstein, porque você foi fazendo várias correções sem se preocupar com uma visão modular do sistema. Então tem que ter essa preocupação aí de você quer ter um sistema gerenciável, mantenível, tentar ter essa preocupação de manter as coisas modularizadas, porque se fizer muitas correções ao longo dos vários incrementos, você pode corromper a estrutura, corromper a qualidade interna do software. Aí ele dá algumas dicas de quando evitar métodos ágeis. Então, por exemplo, se você tem um sistema grande e complexo, documentação é importante. Se a documentação é importante, o método ágil já perde um pouco o sentido, já que o foco dos métodos ágeis é abrir mão um pouco da documentação em favor de um software em funcionamento. A gente vai ver mais claramente isso na filosofia do Manifesto Ágil, que eu vou mostrar daqui a pouco. Uma outra situação que você pode evitar métodos ágeis se as pessoas trabalham de forma distribuída. Tem uma equipe que trabalha em São Paulo, uma equipe em Belo Horizonte, uma equipe lá em Tóquio, sei lá. Então as pessoas são distribuídas, a comunicação fica mais difícil, porque pode ter questão de fuso horário. Hoje em dia tem teleconferência, tem e-mail, tem facilitadores, mas ainda assim não substitui totalmente a conversa cara a cara, que é uma característica importante dos métodos ágeis, é você ter essa comunicação cara a cara para facilitar a comunicação. Então tem outros meios de comunicação, mas não é tão fácil ou tão efetivo como a comunicação cara a cara, que é um dos pontos importantes dos métodos ágeis. Um outro ponto que ele fala, então evite também métodos ágeis, você tem sistemas críticos, não podem falhar. Por exemplo, ele cita lá no livro controle de aeronave, controle de forças armadas, sistemas que custam muito, sistemas do governo muitas vezes são caros, não podem ter falhas, lidam com vidas humanas ou lidam com questões de muito dinheiro,
Então esses sistemas devem evitar um pouco os métodos ágeis, porque o método ágil é naquela filosofia de que você pode abrir um pouco a mão da qualidade para você ter agilidade. Se você, num sistema crítico, não pode abrir mão da qualidade, então perde um pouco o foco de você ter um método ágil. Essa primeira parte aí está no capítulo 3, mas é o início do capítulo 3. Eu complementei algumas coisas com esse livro aí de qualidade de software, que tem uma seção 10.3, que é uma seção específica de métodos ágeis.